Você sabias que a maior parte das ONG que estão comprometidas em apoiar várias comunidades, várias famílias africanas a enfrentar certos problemas, neste caso problemas da fome, tanto como a pobreza, elas mesmas acabam não sendo eficazes pelo facto da sua própria logística, tendo em conta que a doação que eles recebem, mais de 50% daquilo que deveria ser direcionado exclusivamente para o apoio dessas famílias, apoio dessas pessoas, apoio dessas comunidades, naquilo que se diz combate à fome e combate à pobreza, acaba sendo gastado com a própria organização que foi responsabilizada pelo trabalho, só com a logística, pagamento de salário de vários funcionários. Mais de 50% daquilo que se doou para apoiar o povo, para apoiar o africano que está a passar por dificuldades, acaba gastando, indo no bolso dessas pessoas, sem contar da corrupção que de alguma forma sempre está envolvida nisso. Corrupção está presente até nas igrejas. Então, o que me dizer de uma certa organização que não tem nenhuma ligação religiosa, não tem nenhum viés religioso, e a maior parte das pessoas que estão lá de uma certa forma não teriam nenhum receio de poder desviar um certo valor. Não estou a dizer que todos eles fazem isso, mas acredita-se que uma boa parte dos que fazem parte dessas organizações possam ter essas tais intenções e de alguma forma estejam a fazer isso neste exato momento que você está a assistir esse vídeo. Então assista esse vídeo até o final para que possa entender um pouco mais a ideia que eu trago neste vídeo, e também no final poderá deixar nos comentários aquilo que é a sua opinião e aquilo que você acha. Então vamos ouvir mais sobre uma situação que de alguma forma já é famosa cá na África. Só de qualquer pessoa do estrangeiro ouvir falar da África, o primeiro pensamento que já aparece é a pobreza. Então, de uma certa forma, não se ouve África sem que a pessoa pense sobre a pobreza. Não se fala do africano sem que a pessoa pense de uma pessoa pobre. Então, tendo em conta que a pobreza é a coisa que é mais, que de alguma forma sobressai lá pelo mundo lá fora quando se trata da África ou de um país africano. Então, de uma certa forma, também existem várias organizações não governamentais, tanto como governamentais, que têm trabalhado com as comunidades rumo ao objetivo de erradicar cada vez mais a fome, tendo como objetivo principal diminuir o grau da pobreza dos africanos. E essas empresas, ONG neste caso, são ONG que recebem doações milionárias de vários países, tanto como com o objetivo de erradicar a fome. Mas o que faz com que essas empresas não permitam que a fome, neste caso, tanto como por sua vez a pobreza, venha a diminuir significativamente, é devido ao seu modus operandi. A forma que eles trabalham com as comunidades, aquilo acaba dificultando este desenvolvimento. E o fraco desenvolvimento que se esperava para que as comunidades viessem a mudar de vida é cada vez mais fraco, diferentemente daquilo que houvera se projetado. Aquilo que já era projetado era um desenvolvimento fraco. E, para além de se alcançar esse desenvolvimento fraco, o desenvolvimento vem a ser muito mais fraco, muito mais abaixo daquilo que se esperava que já era fraco. Então, tendo em conta que o que acontece é basicamente aquilo que dizem como naquele boato popular, naquele ditado popular, que dizem que vale mais dar a vara para que a pessoa aprenda a pescar do que dar o peixe. Então, o que acontece nas comunidades africanas? Costumam dar o peixe e não dão a vara para a pessoa poder pescar sozinho. Não estou a dizer que a atitude de dar aos africanos o peixe, neste caso, que está baseado em doar roupas, comidas, neste caso, os talheres e várias outras coisas de primeira necessidade, esteja errado. Mas quer dizer que, na medida em que se doa essas coisas essenciais para o dia a dia do cidadão, é necessário que esteja a se doar também conhecimento para este cidadão de quais formas ele poderá futuramente exercer uma certa atividade que lhe garanta certos ganhos monetários, os mesmos ganhos monetários lhe façam possibilitar ter uma capacidade, mesmo que seja mínima, de tentar correr atrás de uma pequena independência, neste caso financeira, neste caso no sentido de poder conseguir comprar algo para ele se autossustentar. Neste caso, ele ter um seu autoemprego, onde que ele de alguma forma tenta fazer certas atividades para o seu próprio sustento. Tanto que, na medida em que se faz os tais investimentos de apoio a certas pessoas, as mesmas organizações não focam nesta questão de dar
de dar ensinamentos ou noções básicas de como poder fazer uma pequena atividade. E não só, à medida que começarem a fazer isso, isso pode vir a ser um pouco prejudicial. Se formos a ver, essas organizações não governamentais, ONG, são ONG que envolvem uma grande logística e automaticamente aquilo acaba se tornando uma forma de sustento de várias pessoas. Tem vários funcionários, várias entidades lá que estão a trabalhar nesta logística, recebendo dinheiro e daí vão nas comunidades trabalhando. E se de alguma forma for a se analisar de fato passo a passo, poderá-se notar de que quase mais de 50% das doações que são feitas a essas mesmas organizações acabam apenas só com a logística. Suponhamos que, por exemplo, houve doação de 100 milhões de dólares, é normal afirmar que a maior parte dessas ONG que estão comprometidas em apoiar os pobres na África, mais de 50% do valor que eles são doados só acaba com a logística, pagando salário, pagando várias coisas aí, e se calhar também a corrupção está dentro, aumentando cada vez mais a percentagem cortada. Logo, isso torna que se você dá a eles 100 meticais, tenha certeza que mais de 50 meticais deste valor já está gasto só por pagar a logística. Logo, automaticamente, o trabalho acaba sendo cada vez menos eficaz. E o mais engraçado é que no levantamento dos relatórios, as mesmas ONG dão relatórios dizendo que a empresa necessita, por exemplo, de 200 meticais para suprir aquilo que é a necessidade da população. Mas estes 200 meticais a quais se refere são 200 meticais exclusivamente para que chegam lá no terreno para poder tentar resolver aquela situação. Só que se esquece de mencionar que este mesmo 200 meticais é necessário que esteja lá presente, não que ele esteja cá presente. Logo, quando recebe aqui, para chegar lá já não chega mais os 200 meticais, chega abaixo disso. Então, automaticamente, de uma certa forma, certas organizações até fazem essas afirmações, este tipo de balanço, este tipo de levantamento de dados de propósito, porque sempre aquilo que eles recebem deve ser algo que não seja o suficiente para garantir as próximas ocasiões que hajam próximas doações, porque se você faz uma doação hoje e ela automaticamente resolve tudo aquilo que é o problema, logo automaticamente já não será mais necessário angariar-se mais fundo para resolver um tal problema que, de uma certa forma, o mesmo problema já foi resolvido em certa doação anterior. Logo automaticamente já não existe o pretexto de se angariar fundo em nome de uma situação cuja mesma situação já está ultrapassada, baseando-se naquilo que foi a atividade passada feita. Bom, este é mais ou menos um pequeno pensamento que tenho sobre certas coisas. Então, gostaria de saber também a sua opinião e deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.